E vamos de Renan Santos em mais uma entrevista, né? Presidenciável, a agenda do homem não para. Mais uma entrevista aqui muito top. Vamos acelerar aqui Nacional e vamos lá. O projeto de expansão do portal ND+, para o campo nacional, também fica de olho nas novas movimentações políticas, mas não é só em Brasília. Em São Paulo, também há muita discussão sobre o projeto 2026. E hoje eu estou com o presidente nacional do novo partido, o Partido Missão, que chega também para discutir esse campo político no ano que vem, principalmente com possibilidades de disputas em 2026. Presidente Renan Santos. Presidente, vamos já começar, quero agradecer a sua entrevista, mas já quero lhe provocar na questão de o Missão é o 30º partido. De que forma vocês pretendem trabalhar para que a população também tenha esse processo de credibilidade? Dá para confiar num partido novo? O que vocês trazem? De novo, essa pergunta já tá meio manjado, né? Porra, o cara tá lendo. A cara do Renan já respondeu essa merda aí umas 300 vezes. Não tem muitos partidos, tem muitas siglas. Já sei até o que ele vai falar. Que realmente a população tenha essa confiança. Uma coisa que eu posso te falar primeiro, agradeço a participação, nós não temos 30 partidos, nós temos 4. Nós temos o PT, talvez o PCdoB, o PSOL, que são partidos de fato. Eles têm posições e eles assumem essas posições no debate público. Não concordo, sou adversário dessas posições. O restante são legendas do Centrão. A legenda do Centrão, a característica dela é não ter posição alguma. Então, um partido como o PSB do Kassab, ele pode estar no governo Lula, como pode estar no governo Bolsonaro, ele pode ter um cara mais à esquerda no Nordeste, como um cara mais à direita no Sul. Isso não é um partido. A gente pode dar o nome que quiser, pode ter uma salada de frutas, isso é um abanador, mas uma peneira, mas isso não é um partido. Nós somos um partido, nós defendemos posições muito claras, nós temos um programa muito claro. O partido foi construído vendendo livros, nós vendemos livros com um programa partidário nosso, o Livro Amarelo. Ou seja, o que bancou foram as próprias ideias, e nesse caso literalmente, e que se construi defendendo ideias, sendo muito honesto sobre o que você defende, inclusive com pautas que são impopulares. Então a gente está falando desde, olha, nós vamos tratar da questão do crime de maneira muito, muito enfática, arrumando as brigas, como nós vamos arrumar, mas nós vamos tratar também da questão do Bolsa Família, das pessoas que vivem de assistencialismo, porque isso precisa se alterar, a gente sabe que isso tira voto, porque o Lula está hoje oferecendo Bolsa Gás para todo mundo. Portanto, uma honestidade cortante nas nossas propostas, mesmo quando elas não tinham votos, viu? Quem fez muito isso foi Ciro Gomes também, né? Então, de cara, quem tem projeto decente, só Missão, e o Ciro Gomes teve, né, em um momento, nas últimas eleições. Aí parece que agora ele vai largar de mão. Uma perda muito grande, infelizmente, né? Porque, embora tenha divergências, né, do meio, mas era um programa interessante, né? E faria muito bem nessa disputa aí, ter o Ciro e a Missão no comando. Mas vamos lá, é missão contra todos agora. Os likes, tudo que você pode esperar não só do partido, que acaba de surgir, mas de nós, das pessoas que fundaram o partido, porque a nossa presença no debate público no Brasil, que já tem 11 anos, elas têm esses termos. Então quando a gente precisou dentro da direita bater no Bolsonaro, porque havia corrupção no governo Bolsonaro, ninguém botou, coerência. Nós fomos pra cima. Por mais que isso custasse, vamos dizer, um preço muito alto pra nós. Então, essa é a garantia, acho que ok, nós temos um código de ética de funcionamento que nos mantém dentro da linha. Pra gente complementar, então o senhor acredita que essa identidade política do Missão pode gerar uma confiança mais ampla da população, a população poder acreditar num partido como uma novidade também? Exato. O que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, nós vamos discordar de vocês. O político sempre concorda com o eleitor. A melhor maneira do político ganhar voto é contra o eleitor. Se o eleitor estiver errado, a gente vai discordar do eleitor. Eu vou mostrar para ele que ele está errado. Tá? Isso vai contra qualquer livro, qualquer manual de marketing. Né? O famoso cliente sempre tem razão. O eleitor nem sempre tem razão. E nós vamos mostrar para o eleitor que ele está errado. Aquela polêmica, né? O político é funcionário do povo. Calma, não é bem assim não. Quem dera fosse, né? Mas infelizmente. Eu também. E isso é tratar o eleitor como alguém sério, como um interlocutor sério, e não como alguém que só tem que jogar marketing nele. É possível mudar o comportamento da população que já está num ciclo vicioso, no presidente? Não necessariamente, mas nós não podemos nos tornar aquilo que nós condenamos. Então, se uma parte da população quer usar o Bolsa Família dela para gastar no jogo do Tigrinho, como saiu ontem um material demonstrando isso do próprio governo federal, não seremos nós a falar que a população está certa fazer isso. Então nós vamos falar, esse comportamento está errado e nós vamos alterar esse comportamento. Vocês não vão poder usar dinheiro que foi extraído dos outros brasileiros de impostos para apostar em Tigrinho. Então, ali a gente mostra a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus, né? O Vox Populi não é Vox Dei. Bom, e aí, diante dessas discussões, dessa amplitude que vocês vislumbram, o senhor já confirmou, então, sua pré-candidatura também à presidência do partido. A gente pode ver que tipo de diferenças do Missão em relação ao Novo, por exemplo, que a gente vê alguns comportamentos até de semelhança em alguns aspectos? O Novo é uma putinha do Bolsonaro. Simples assim. O que é que dá like e dinheiro? É o que o Novo defende, né? O Novo se perdeu muito rápido. O Novo, a gente pode pegar a gênese. A Partido Missão teve como gênese o Movimento Brasil Livre, que é um movimento que liderou as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, que defendeu uma série de reformas durante o governo Temer, que apoiou a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, que lutou muito contra a corrupção, apoiou a Operação Lava Jato, tem um histórico de combate a ideias ruins e ineficiência do Estado. Isso é um histórico nosso. O Novo ele foi fundado com outro grupo, era um grupo de empresários, especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Esses empresários queriam ter um Estado eficiente. Isso é liderado pelo João Amoedo. O João Amoedo participou das eleições de 18, eles elegeram alguns deputados federais e a turma pró-Bolsonaro do Partido Novo tomou. O partido, inclusive, expulsou o João Amoedo. Hoje o Partido Novo ele é um puxadinho do Bolsonaro. Então qual é a principal diferença nossa pro Novo? Eu não sei qual a opinião do Novo sobre desfavorização, eu não sei qual hoje a opinião do Novo sobre segurança pública. Eu não a tenho. opinião que eu sei sobre o Novo é anistia e qualquer coisa que beneficie o Bolsonaro, porque o Partido Novo se tornou um puxadinho do Bolsonaro. Então o que o PCdoB é pro PT, o Novo é pro Bolsonaro, pro PL. É uma segunda divisão, uma força auxiliar. Não é o nosso caso. Nós temos opiniões muito claras, inclusive sobre o Bolsonaro. E na maior parte dos casos elas não são boas. Então, no momento, e acho que a gente tem que colocar isso, no momento que a direita teve um problema, ela tinha um líder político problemático, assumindo a presidência da República, e esse cara traiu todas as coisas que a direita defendia. Colocou o Aras na PGR, destruiu a Operação Lava Jato, defendeu o filho dele com graves problemas éticos, que é o Flávio Bolsonaro. O Novo decidiu apoiar o Bolsonaro até o fim, e não questionar. É, né? Posicionamento. Aí não tem muito o que defender. Quando o problema surge, o que tu vai fazer?
Vai tapar os olhos ou vai se posicionar? Aí é a grande diferença, né, da missão para o novo. Essas coisas. Nós decidimos atacar o Bolsonaro por isso, porque nós avaliamos aquilo como uma traição. O novo se tornou essa linha auxiliar. Nós nos tornamos independentes. Então, acima de tudo, nós somos donos do próprio caminho, donos do próprio nariz, e o novo, ele pertence ao bolsonarismo. Não é isso. Assim, a grande diferença é essa. Então você vai ver o que nós pensamos, e nós vamos tomar nossas posições baseadas nas nossas ideias, e eles vão aguardar ver o que dá mais like, views e votos dentro daquilo que se chama de direita brasileira. Bom, e o bolsonarismo a gente percebe que ainda há uma grande expansão de apoiadores em todo o Brasil, e o senhor mesmo bem falou que a gente tem a prisão, por enquanto, domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas como é que a missão pretende fazer com que a população enxergue tudo isso que o senhor falou para mim agora, e também dessas divergências de condutas de quem está atrelado ao bolsonarismo? Eu acho que a população, infelizmente, ela nem vai perceber muito dessas nuances, né? A estratégia, por exemplo, do novo, do bolsonarismo, é uma estratégia favorável a eles. Eles são uma estratégia que ela funciona. E ela funciona, porém, até certa medida. Porque enquanto esse eleitor achar que tudo que envolve Bolsonaro, seu alfa e ômega da direita, é o que importa para ela, a estratégia deles lhes beneficiará. Esse é o ponto. Só que aí, eita papai, tem um novo elemento agora nessa equação, né? Uma paradinha aí chamada Partido Missão, que tá chegando e vai destruir esse bolsonarismo, vai secar ele todinho. Porém, nós estamos construindo algo novo. Por exemplo, as novas gerações, se eu faço um corte, por exemplo, de uma população de 35 anos para baixo, elas não pensam mais nos termos do bolsonarismo, a população é antipetista. Elas querem um novo horizonte sobre combate ao crime, sobre economia, desfavelização, diferenças regionais, compra de votos. Tudo isso é um tipo de agenda que o bolsonarismo trata de maneira meio débil, meio infantil. Nós não, nós aprofundamos isso. As gerações mais novas estão muito mais abertas porque nós temos a dizer. Então, esse eleitor mais jovem já percebeu, mas nem que ele vai perceber, ele já percebeu. O eleitor mais velho, que ainda tem o Bolsonaro como uma referência, ok, ele ainda tá preso nessa estratégia, mas eu acho que ele tá aos poucos despertando. Tanto que o próprio Bolsonaro, por mais que seja ainda a força maior na direita, ele começou a se fragmentar. Há, inclusive, em Santa Catarina, uma guerra interna envolvendo a Carol Detoni, a Campanholo e o neo-catarinense Carlos Bolsonaro. E eu tô só assistindo, porque esse problema não nos concerne, esse problema é deles. A nossa construção própria. Então, a nossa independência nos dá uma margem de atuação muito maior do que a deles. E vai ser um prazer construir isso, porque as pessoas vão ver exatamente o que a gente pensa. Bom, a gente fala da expansão do partido, a gente vê que o Missão chega até com um certo nível de ousadia, e isso demonstra que ele está com vontade de ocupar um espaço latente no Brasil. Nós temos o deputado Kim Kataguiri, que já disponibilizou o nome dele como sendo o primeiro deputado federal do partido, assim que o TSE votou favorável à criação do Missão. Mas eu me pergunto, existem outros nomes? Como é que está essa projeção de expansão de quem já tem cargo eletivo, de quem já... Isso aí é a diferença, né? De que a missão não vai ser mais do mesmo, né? Porque se quisesse, tava na hora de fazer acordo com um partido maior, eleger um ou outro nome e ficar por isso mesmo, mas não, tá se posicionando de forma mesmo ativa para dominar, criar chapas em todas as esferas de poder, que é o certo, né? Tá no campo político. E como o senhor trouxe essa possibilidade de uma leitura diferente do que se tem hoje, como identificar quem realmente deve seguir essas diretrizes de liberdade, de realmente de comunicação e expressão, e isso eu digo no campo de identificar o que está errado e não concordar, e às vezes, muitas vezes, dentro do próprio partido. Essa é a eu não consegui encontrar, por exemplo, na bancada de deputados federais, alguns deputados que tenham posicionamentos semelhantes ao Kim. Então, o nosso posicionamento é meio único e a gente precisa entender, porque se você perguntar, vamos dizer, sem nenhuma câmera, sem nenhum tipo de, vamos dizer, de registro público, para boa parte dos deputados bolsonaristas, ou mesmo deputados do Partido Novo, o que eles acham, eles vão concordar com as nossas posições. Só que eles acham que as nossas posições não dão voto. Então, no fundo, se você perguntar para muita gente que está no campo da direita, eles adoram a nossa liberdade, eles concordam com o que a gente fala, eles adoram porque a gente votou contra a PEC da blindagem. Mas eles não podem fazer nada, porque o eleitor deles manda neles, né? O eleitor deles é um eleitor que, você tem que votar no Bolsonaro. E esse cara se construiu falando, vive o Bolsonaro, eu amo ele, o capitão pode tudo. E agora eles estão pagando preço, eles estão presos. É como uma pessoa que vestiu numa droga. Era muito legal, nossa, representando essa droga, que legal. Quando viu, você tá na Cracolândia, eles estão numa Cracolândia ideológica. Eu não posso fazer muito por eles, porque muitos deles, ao tomar uma decisão de vir pra cá, vão perder muitos eleitores. E é um ato de coragem, nem todos estão dispostos a assumir essa coragem. E a gente sabe disso. Então, a gente tá mais preocupado em criar lideranças novas e fazer essas pessoas ocuparem essas posições eletivas nossas. Então, vem sendo um trabalho muito grande, assim, férreo, de treinar. Na moral, ótima estratégia. É tipo Costenaro, aquele traidor, né? Que vazou, aquele vereador lá do Novo, do Rio de Janeiro também, que optou pelo caminho fácil, mas tem que largar essa galera de mão. Deu a chance, não quiseram, vai ter que criar novos nomes, essa é a verdade. Rapazes e moças, montar uma academia formativa, ajudar eles a construir suas redes sociais, montar os grupos políticos nos estados e municípios. Isso é um trabalho colossal. Naturalmente, como o partido está pronto, e eu acho que as pessoas vão se surpreender com o nosso crescimento, já na virada desse ano para o ano que vem, haverá aproximação. E essa aproximação vai ter que se dar nos nossos termos, no sentido de que eu não vou aceitar corrupto, eu não vou aceitar gente com votações estranhas, e um cara que teve esse tipo de... O cara lá do Amapá, não, mas a política aqui é diferente. Aqui no Amazonas, não é assim. No Ceará, não pode mexer nisso aí não, tirar voto. Negativo, vai ter que seguir a risca o livro amarelo. Postura oportunista, com o próprio bolsonarismo, seja o bolsonarista de ocasião, esse cara vai ter que fazer uma meia-culpa pública, porque vai soar muito estranho ele vir pra cá. Mas se a pessoa estiver fazendo isso de coração aberto, assim, de maneira verdadeira, nós aceitamos, né? Mas tem um porém, se ele fizer isso agora, no começo, depois que o bolsonarismo já estiver em baixa e ele simplesmente querer virar a casaca, acho que o Renan tem que estar esperto com isso aí, hein? Não pode ser assim tão fácil, né? Pediu desculpa, vem. Não, tem que ser agora. Enquanto tá difícil, né? Tem que pagar o preço. Aí daqui a 2 anos, a galera abandonou o bolsonarismo aí de vez. Aí, o que é melhor? O que tá crescendo? É a missão?
Não, não é assim não. Somos sectários. Mas a pessoa tem que explicar o porquê que ela falava A no momento e agora fala B. Presidente, o senhor falou da surpresa que a gente pode ter nessa virada de 2025 para 2026, inclusive com um cenário para 2026 muito promissor. Antes de nós falarmos de governo, de presidência da República, eu queria que o senhor falasse dessa expectativa de expansão a cargos eletivos para o Senado, possivelmente, vocês devem concorrer em alguns estados, mas também de deputados federais, estaduais. Como vocês estão projetando essa expansão, esse surgimento e esse crescimento também? Ganhar. Nossa, existe alguma estimativa de número já? Eu não consigo, porque esse tipo de coisa não é linear, né? Eu aprendi ao longo da vida e eu já bati muita cabeça em fazer estimativas lineares sobre as coisas, do tipo, eu tenho que crescer a 20, 30% ao ano, porque a linearidade, especialmente na política brasileira, ela só se dá na política de máquina. Eu não sei se eu estou me fazendo pouco entendido para explicar para o público que está assistindo, mas a linearidade na política de máquina é o seguinte: quanto mais dinheiro você tem, mais proporcionalmente você elege mais políticos. Que é aquela política de compra de votos, de você comprar vereadores, de rodar emenda, que é o que o Centrão faz. Então se você tem, vamos supor, 100 milhões de reais de orçamento, você vai fazer, vamos supor, 15 deputados, vamos supor, um número aqui. Se você tem 200 milhões, você vai fazer 30 deputados. É linear, é proporcional. Como o voto de opinião não comprado sem estrutura, que é o que a gente trabalha, o bolsonarismo de vida trabalha, o PSOL trabalha, ou seja, o voto de opinião, isso não é necessariamente linear. Então, se o nosso projeto ele começa a ganhar atração na sociedade civil, as pessoas começam a falar sobre a gente, não é que a gente vai crescer 10, 25%, pode crescer 1000%. Você vai ter picos e vales, mas quando você cai muito. Então, como a gente está esperando um crescimento muito orgânico da candidatura presidencial e do nome do partido, como novidade, pode ser assim, eu ia estimar de fazer 8 deputados federais, se eu olhasse assim, de maneira fria, porque a gente está estruturado. Só que se a gente começar a crescer as pesquisas presidenciais, esse número pode virar 30 deputados. E é o mesmo... essa mesma estratégia vale pro Kim se ele vier como governador de São Paulo, né? Porque muita gente acha que ele tem que vir para puxar voto como deputado federal para São Paulo, mas não é uma má ideia não. Dependendo se Tarcísio não concorrer em São Paulo, vem o Kim, faz uma pré-campanha, uma campanha governo ótima, né? Do jeito lá do Kim. Ele é muito capacitado, puxa muito voto, arrebenta e até para senador, né? Puxa senador, deputado estadual, federal. Tem que ver se essa estratégia aí também não vai abarcar o Kim, né? Porque eu acho que por essa mesma estratégia vale muito mais a pena o Kim sair como governador. Mesmo que ele não ganhe, mas vai valer mais do que usar ele só de cabeça de chapa, né? Para puxar voto. Eu acredito que seja uma ótima estratégia. Eu estaria sendo impreciso e até errado com você e com o espectador. Porque pode ser que esse cara não pegue e a gente faça 3 deputados. Assim como você que pede, a gente faça 30. Então, como o que a gente tá sentindo lá no espírito do tempo ok, tem uma novidade muito grande com esses caras, eu tô otimista. Mas esse otimismo, se se transformar numa previsão, eu posso também cair do cavalo. Então, tem que ser cuidadoso. Mas explicar isso para ele é muito importante. Quem apresentar um tipo de previsão para votos de opinião como os nossos, tende muito a ir no achismo. E esse tipo de achismo vai terminar em piada lá na frente. Mas tudo indica que vão crescer muito. Tem muito espaço para crescer. Tá me lembrando muito a candidatura do Bolsonaro, né? Que tava ali embaixo do radar e 16, 17 explodiu, né? E conseguiu se eleger. Vamos ver, né? Me causa até surpresa esse posicionamento. Geralmente as pessoas já dimensionam quantos cargos querem alcançar em determinada eleição. A gente tem visto isso, grandes líderes falando disso, líderes partidários. E aí eu já emendo, então, nessa questão da projeção para governos do Brasil. A missão está preparando aí algumas candidaturas. E também a presidência da República com seu nome. Até provoquei o deputado Kim, ele disse que não tem idade. Né? Infelizmente, a gente tem algumas regulamentações legais que não lhe permitem. O senhor acredita que a ascensão do seu nome como pré-candidato à presidência da República não só é de potencializar o partido, mas de apresentar uma proposta diferente para o Brasil dentro dessas demandas que o senhor me apresentou até agora? Olha, tudo que está acontecendo a meu respeito está me deixando altamente surpreso e muito empolgado. Naturalmente eu sou uma liderança do MBL e do Partido Missão há muito tempo. Eu sou talvez, assim, eu posso não ser a pessoa mais precisa do grupo. Quem é o cara mais preciso? É um samurai, né? Samurais com suas espadas. Japonês, eles nunca pecam pela imprecisão. É muito preciso. Eu já sou um latino, né? Então eu sou mais imaginativo, mais dado a confusões. E eu trabalho muito a criação, assim, de um discurso ideológico, de uma visão de Brasil, de futuro pro grupo. E naturalmente, como eu faço lives diárias, e tem muitas pessoas produzindo conteúdo, cortes e tal, eu comecei a crescer mais do que eu imaginava. Não estava nos meus planos. Eu gostava da ideia de eu ser um articulador interno. Aí comecei a aparecer em pesquisas. Eu saí numa pesquisa que saiu na Record, na Real Time Big Data. Alguns cenários eu apareci com 3, outros cheguei a aparecer com 4 no cenário. Comecei a aparecer em cenários de pesquisas regionais. Na Espontânea apareci em todas. E nas Espontâneas eu apareci na frente do Caiado, do Ratinho. Eu falei, ok, temos algo aí. E aí eu começo, vou pra um aeroporto, vou pro outro. Presidente, estamos com você. Ok, me senti até no filme Clube da Luta. Então tem algo, a palavra é estranha que eu vou usar, mas é boa. Tem algo de sexy nessa candidatura. O que é o sexy? É legal acompanhar o que nós estamos fazendo, porque a única novidade que nós temos pra 26 seremos nós. Porque não só o nosso partido é novo. É tipo uma Massal, né? Pela Prefeitura de São Paulo, só que eles não são picareta. Essa é a diferença. Esse partido de defesa são novos. O que a gente fala em termos de segurança pública passou a ser imitado por todo mundo. Transformação das facções em grupos terroristas. Trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é uma legislação específica para quem é faccionado, quem não aceita a autoridade do Estado, que comete recorrentemente crimes, como crimes de terror também. A ideia própria de você declarar guerra ao crime organizado e reocupar aquelas áreas, desmonte das favelas. Todo mundo tem uma coisa meio condescendente com a favela. Não, são comunidades. Não, aquele povo lindo, não, aquilo é o... E se a gente pensar bem, que outro pré-candidato está vindo com proposta? Que não seja mais do mesmo. Cuidar do povo, investir, saúde, educação, vamos melhorar a saúde fiscal e blá blá blá.
Os caras mesmo têm uma profundidade que, cara, coloquem o microfone na mão desse cara e deem audiência aqui, esse cara vai longe. Horrível. A pior de organização social que você pode ter uma favela. Nós vamos derrubar essas favelas, vamos fazer bairro no lugar. O que der pra recuperar nas casas, recupera, arruma, mas nós vamos transformar as favelas em bairro. São 5,5 milhões de habitações que nós vamos fazer no Brasil em 10 anos. Só custa 850 bi e nós vamos dar um jeito de fazer. Sobre diferenças regionais. Ninguém vai falar, por exemplo, que nós temos que juntar milhares de municípios. Vocês, em Santa Catarina, no Paraná, estou falando com público, acho que majoritariamente no Sul, vocês têm cidades pequenas autossustentáveis. Então, se cidades pequenas autossustentáveis, está tudo bem com elas. Agora, os nossos irmãos do Nordeste têm cidades pequenas insustentáveis. Não dá para ter uma cidade de 3 mil habitantes que vivam todo dia. Nem só cidade pequena. Se a gente pegar e ver arranjos de região metropolitana, também cidades grandes não fazem nem sentido existir. Tem cidade aí que é em uma ilha, podia ser só uma cidade, e eles pegam, fazem lá 4, 5, 6. Entendeu? Pode até se expandir mais, que é só para gerar gasto e produtividade. Cria uma subprefeitura, pronto, acabou. Vai falar o quê? Que não dá para administrar? São Paulo tem o quê? 2 milhões de habitantes, um prefeito. Tem várias subprefeituras. Vale mais a pena, faz muito mais sentido. Pelo governo federal, outra de 6 mil habitantes com o governo federal. Junta tudo, vamos fazer complexos de cidades com 60, 70 habitantes, com uma prefeitura, com 9 vereadores só. E com metas para bater em termos de indicadores, porque esse município não pode receber emenda, tampouco reeleger seu prefeito, se o prefeito não tem saneamento básico, não tem o básico da segurança, as pessoas vivem de Bolsa Família. Então a gente tem que ter um olhar pro Nordeste muito duro, porque as pessoas são condescendentes, só fica passando a mão na cabeça. Nenhum dos nossos concorrentes no Campo da Direita fala isso. Nenhum dos nossos concorrentes da direita falou Belém do Pará, mesmo. E é doloroso falar isso. É uma cidade completamente favelizada, tem 55% das pessoas vivendo na favela, e não dá pra botar uma cópia lá gastando praticamente bilhão, né? pra falar, olha só como nós somos sustentáveis, enquanto o esgoto dos moradores da favela de Belém vai todo pro rio, e as pessoas comem peixe com coliformes fecais. E acham, não, mas olha que lindo. Não, nós não somos condescendentes. Esse tipo de ideia, esse tipo de discussão é muito nova. E as pessoas ficam genuinamente empolgadas. Eu entendo quem fica empolgado com o Tarcísio, no sentido de, o Tarcísio é um grande nome pra derrotar o PT. Tá, mas o que o Tarcísio pensa? Alguém já checou que as contas públicas do governo Tarcísio estão piores que as do Dória? Que os números de educação do Tarcísio estão piores que os do Dória? Que os números de assaltos e roubos do Tarcísio simplesmente continuam a mesma porcaria? Estão vendendo pra galera um grande gestor que ele nunca foi. O que empolga no Tarcísio tirando o fato de, ele é um cara com chancela do Bolsonaro pra derrotar o PT? É isso que nós precisamos no Brasil? Uma chancela do Bolsonaro? Não, cara, vamos pensar as ideias originais pra gente mudar de fato o Brasil. E isso tornou, volto a colocar, nossa candidatura, ou pré-candidatura, sexy e empolgante, e eu acho que começou a aparecer. Vamos lá, então o senhor projeta trabalhar em 2026 e realmente vislumbrar uma presidência da República com condições aparecendo em pesquisas. Sem dúvida. Vamos cogitar uma vitória? Vamos cogitar, acho que precisamos sonhar com vitórias. Claro. Comissão ganhando a eleição em 2026. Como gerir com o Centrão que o senhor citou no início, que é realmente voltado para interesses intrapartidários? Vai ter que ter conversa, vai ter que ter negociação. A comissão em algum momento pode abrir mão desses princípios? Ele não pode. É a mesma pergunta que se fazia lá no Ciro Gomes, né? Quando ele falava que ia fazer essa revolução. O pessoal sempre incrédulo. Mas tem que ir pra cima, mano. Tem que negociar com o que dá de negociar. Isso é verdade. Mas não quer dizer que porque sentou pra negociar que o cara tá se vendendo, tá liberando emenda. Não é assim não. Se numa primeira presidência da República a gente vender a mãe, acabou. E acabou tudo. E eu encerro o partido. Falta mesmo que já tem. É mais eu prefiro encerrar o partido e falar, olha, o Brasil é uma equação sem solução, tá? Cuidem das suas vidas. Eu não vou vender a tese. E eu posso colocar assim, falar isso como um compromisso público. E o que seria não vender a mãe? Pra ser objetivo, porque eu não tô aqui prometendo a coisa assim, vou chegar ao poder e vou fazer coisas inexequíveis. Nós vamos decretar guerra ao crime organizado. É um fato. Nós vamos fazer eleição sobre isso, nós vamos decretar guerra ao crime organizado. E eu espero que o Congresso Nacional vote favoravelmente a isso. Nós não temos problemas em o União Brasil, ou o PP, ou o PSD, nomearem um ministro para tocar as coisas. Não tem problema algum. Só que eles não vão nomear ministro ladrão. Não vai vir ninguém, aqui é a porta fechada. E eles vão nomear para tocar um programa de governo que foi votado. E tudo conosco tem programa. Tem que ser para tocar o programa. Eu não concordo com o que você tá fazendo ali. Eu acho muito engraçado. Por exemplo, o União Brasil, tem ministros no governo do Lula. Não, mas nós não concordamos. Com que vocês não concordam? Por que vocês estão no governo? Essa coisa que tem no Brasil do tipo, eu só tenho uns cargos lá. Que é real, só tenho uns cargos ali. Isso tem que se abandonar. É umas coisas assim muito sem sentido que ninguém nunca parou, né? Realmente. Cara, como é que a gente aceita isso? Não pode ser. Acabou. Tem que falar mesmo. Que tá errado, que loucura. No modelo parlamentarista, desculpa fazer digressão, no modelo parlamentarista, o cara só se torna primeiro-ministro se ele tem uma maioria no parlamento, e aí os outros partidos endossam aquele governo no programa. E eles vão ter que votar com aquele governo. Se aquele governo perdeu a maioria, não tem mais primeiro-ministro, dissolve. Aqui no Brasil não, o presidente... É o contrário, não faz. O presidente ganha, não tem poder de porra nenhuma. Ele ganha uma eleição e aí o Congresso tem que decidir depois o que faz com ele. É um modelo muito errado. Mas voltando, um Congresso, esse tipo de cara, infelizmente, é um cara que, nesses partidos, eles são interessados em verba e em emenda. É isso que o parlamentar quer, sendo bem honesto. Eles sabem que isso está para, basicamente, quebrar, porque há uma crise fiscal que o Brasil irá enfrentar em 2027 e 2028. Há um super default que o Brasil vai ter, não é minha opinião, não é a opinião de ninguém. Você vai do Marcos Lisboa até os consultores da Câmara, até o Ministério da Fazenda, todos concordam que os gastos obrigatórios vão superar a arrecadação. Só os obrigatórios, nem falando rolagem de dívida. Aí você tem que contrair dívida para pagar o que é obrigatório, sem contar a própria dívida. Então, nós entramos aí num estado que, basicamente, o Estado brasileiro, ou ele vai disparar a inflação, ou o juros vai ficar maior, ou seja, a coisa foi para as cucuias. Você vai precisar fazer uma hiper-reforma. Nessa hiper-reforma,
nós vamos precisar criar um sistema de estímulo para esses deputados do Centrão, que eles só querem saber de emenda. Ah, essa é real, eles não estão pensando em programa, não estão pensando em Brasil, só querem saber de emenda. E ali, o sistema de estímulo, você quer emenda? Quanto mais gasto obrigatório mal feito do Estado vocês cortarem, eu abro também um pouco mais de espaço para vocês decidirem, através das suas emendas, o que fazer. Mas vamos fiscalizar a emenda, não vai ser orçamento secreto. Quer mandar dinheiro para sua região? Tudo. Boa proposta, né? Não sei se é muito execuível, mas parece resolver, em primeira medida, o problema, né? Tudo bem, ajuda a cortar gasto absurdo do governo. E isso é a única coisa que importa para eles. Então eu acho que nós temos bons termos para negociar e fazer com que eles que são hoje um tumor, porque hoje o Centrão é um câncer, ele pare de se espalhar e ele se torne em alguma medida, não em toda medida, em alguma medida parte da solução. Então o que eu faria? Cheguei no poder, eu vou tocar essa reforma, e é uma reforma que vai estabelecer novos critérios para que o orçamento público seja gerido no Brasil, e critérios, inclusive, de estímulos, no sentido de que o bom deputado vai ter espaço orçamentário para trabalhar mediante corte de gastos absurdos para que o Estado não quebre, e a guerra contra o crime. São as duas coisas que a gente vai iniciar. Então 2027 seria o ano que nós vamos erradicar o crime organizado no Brasil, vamos passar as leis penais e de processo penal que vão alterar essa dinâmica de impunidade, e nós vamos resolver o orçamento público. E aí, a partir de 2028, a gente começa a enxergar o nascimento de algo novo. E aí, eu acho que a gente vai acumular poder político suficiente para fazer as outras alterações do Estado brasileiro para ter um país sério no futuro. Eu vou seguindo já para o encerramento, mas eu preciso saber sobre... Não, tá perfeito. Queria saber sobre os estados. Eu até fiz uma pergunta ali, mas a gente acabou não ampliando um pouco. Santa Catarina, a gente recebeu informação que o MBL já cogitava oferecer apoio à pré-candidatura pelo Partido Missão ao lutador de luta livre, Marcelo Brigadeiro. A gente tem essa possibilidade, ou estuda-se outras possibilidades em Santa Catarina, e de fato a gente deve ter um pré-candidato lá. Não, nós temos pré-candidatos no Sul, inclusive a gente hoje já tem 3 pré-candidatos atuando. No Sul a gente está muito avançado na montagem das chapas. A gente tem o Evandro no Rio Grande do Sul, nós temos o Marcelo em Santa Catarina e nós temos o França no Paraná. Nós, por exemplo, não temos ainda ninguém em São Paulo. Nós temos times muito bons de militância nos estados do Sul. A ideia nós temos um programa chamado Livro Amarelo, e o Livro Amarelo é um programa nacional. A ideia é começar a construir nos estados o seu programa e discutir com as bases, com o time nosso, nos estados, o time inclusive que coletou as assinaturas do partido, e aí com esse time a gente montar a estratégia local. Hoje a gente tem essas 3 pré-candidaturas postas, são pessoas que estão presentes no debate público há muito tempo. O Marcelo, no caso, é um dos caras que passou com a gente por esse inferno de ser do campo da direita e ser cancelado porque criticava coisas no bolsonarismo. Ele é um cara, assim, por mais que as pessoas vão querer reduzir ele o Marcelo é um dos sujeitos mais inteligentes que eu conheço, assim, com uma sensibilidade muito grande. O cara entende o papel do esporte, da educação na transformação das pessoas. É um cara muito de grupo. E é um cara que vai surpreender muitas pessoas. É um cara que tem uma autodisciplina impressionante. E eu acho que isso é muito inspirador. Porque Mas Nando Moura já cancelou ele, né? Tem que ficar esperto. Sem o apoio do Nando Moura, acho difícil. A gente fala sobre combate ao crime organizado. Eu sei que esse é um assunto menor em Santa Catarina, mas ainda é um assunto presente. A gente está falando hoje de meninos jovens que entram para o crime, é sempre menino, né? A gente não vai ver traficando com mulheres com fuzis por aí. Esse menino jovem tem um problema de ausência de figuras masculinas em quem se espelhar. E por quê? Em geral, os garotos que vão cair pro crime, 80% deles não têm a figura paterna. São filhos de arranjos. Dos 114 mortos lá no Rio, né? Acho que mais de 90% não tinha. Ainda querem vir com argumentozinho besta. Cancelar o Arthur. Matrimoniais, vamos botar assim, falhos, e aí ele não tem a figura paterna, e em geral eles encontram isso nas referências do crime. O Marcelo quer trabalhar especificamente isso, eu acho que isso é um tema central pra gente trabalhar, e eu acho que é um tema central pra gente trabalhar ao redor do Brasil, inclusive a reconstituição da instituição familiar e o estabelecimento de figuras de respeito masculinas pros jovens. Então, essa é uma agenda muito forte que ele tá querendo tocar, e pra gente é muito importante isso. Presidente, quero agradecer a sua participação na entrevista. Então é isso aí, né, família? Entrevista aqui, espero que não tenha ficado muito grande o vídeo, acelerei um pouquinho aí, e é isso aí. Deixa o like, se inscreve aí, ativa a notificação e até os próximos vídeos. Falou!